Eu gostaria de convidar você agora a abrir sua Bíblia no livro de Oséias, no capítulo de número 1. Oséias, capítulo número 1. É importante, quando nós falamos de Oséias, entender todo o seu contexto, entender como este livro foi escrito, para quem foi escrito, e quais são as demandas, os desafios que nós vamos encontrar nesse livro. É interessante nós percebermos aqui um contexto, ou melhor, a atenção que nós devemos dar a todo o contexto do livro de Oséias. E por isso, por favor, abra sua Bíblia em Oséias 1 e, por favor, apresente aqui na tela, quem está com a mídia, por gentileza, entender onde Oséias começou esse seu ministério e o que aconteceu. Então, primeiro, você pode me acompanhar aí na tela e vai perceber uma coisa. Na tela você vai encontrar exatamente a região ou a época do mapa em que Oséias surgiu em seu ministério. Então perceba que na parte inferior você vai encontrar ali o reino do sul. E no reino do sul você vai encontrar duas tribos. Quais são elas? Benjamim e Judá. E ali daqui a pouco eu falo da quantidade de reis que essa nação teve. E logo depois ao norte você vai encontrar, aliás, no sul você vai encontrar Judá, a capital, Jerusalém. E no norte você vai encontrar então 10 tribos. E nessas 10 tribos é onde praticamente o ministério de Oséias aconteceu. Um ministério tremendo. Então você vai perceber que a nação estava dividida, 10 tribos acima e 2 tribos abaixo. Agora é interessante nós olharmos de forma assim mais ampla e percebermos que a nação de Israel estava envolvida ou cercada por 3 importantes impérios. Você encontra o Egito, você encontra a Babilônia e você encontra a Síria. Então perceba que a nação está dividida, que Oséias tem um ministério, e que esse ministério, embora ele fale em alguns momentos para Judá, ele se direciona de forma muito mais intensa a Israel, às 10 tribos. Agora, é importante aqui destacar o que Oséias fala, por que ele fala, para quem ele fala. O que está acontecendo aqui, nesse contexto, para que Deus levante o profeta? E é interessante também dizer que Oséias aparece entre os últimos profetas, praticamente é o último profeta. Vamos nos deter um pouco nas 10 tribos. Quando foi que houve essa cisão? No ano 930. Quantas dinastias existiram no reino do norte? 8 dinastias, que são reinos produzidos por famílias. Quantos reis essa nação teve? 18 reis, ou melhor, 19 reis. E quantos bons reis essa nação teve? Israel, ali conhecida como as 10 tribos do norte? Nenhum. Então, quando houve a ruptura em 930 a.C., 10 tribos montadas, nenhum rei bom. E como é que ficou o norte, o sul com Judá? O sul, nada mais, nada menos do que 23 reis ocuparam o trono do sul. E o que acontecia no sul? Acontecia no sul reis bons e reis maus que apareciam. Agora, colocando os olhos no norte, pode tirar da tela por gentileza? Colocando os olhos no norte, nós vamos perceber que Oséias, ele é chamado. Ele é chamado em um momento crítico, ele é chamado num momento difícil, ele é chamado num momento sensível para dizer algo para essa nação. Aí você pergunta, o que estava acontecendo com essa nação? Essa nação estava extremamente próspera, crescia em tudo, a economia estava bem, a saúde estava bem, a estabilidade social aparentemente estava tudo bem, o convívio com as famílias aparentemente bem, a situação política não era má, e a prosperidade era intensa. Para vocês terem uma ideia, a prosperidade daquela nação era tão grande, que alguns teólogos, alguns estudiosos afirmam
que poderia ser comparado à glória da época de Davi e também da época de Salomão. Mas pouco a pouco, essa nação tão próspera, tão rica, tão poderosa, tão pujante, ela passa a se afastar de Deus. Pouco a pouco, vai se distanciando, e aí o que é que Deus faz? Qual é a atitude de Deus? Qual é o comportamento de Deus? É interessante nós percebemos que quando nós não estamos bem, quando nós não queremos falar com Deus, Deus sempre se interessa em falar conosco. Quando nós não o procuramos, Ele quer nos procurar. Quando nós não sentimos necessidade dEle, Ele sente necessidade de nós. Quando nós estamos muitas vezes com o coração cerrado e com a mente fechada, Ele se preocupa e Ele deseja vir ao nosso encontro. E é por isso que aqui Oséias, ele vai escolher um homem, e vai dizer para esse homem: vá até essa nação e dê um recado para ela. É interessante que Oséias vai apresentar um recado que é extremamente dramático. É tão dramático que algumas pessoas passam a dizer: será que isso é verdade? Será que isso aqui não é uma ilustração, não é uma espécie de parábola? Será que de fato aconteceu isso? Porque às vezes Deus nos surpreende. A maneira que Deus age, a maneira que Deus caminha, ou melhor, a maneira que Deus fala, que Deus corre em nossa direção, não é uma maneira comum, é extraordinária. E aqui ele chama Oséias, e olha o que diz, capítulo 1 de Oséias, versículo 1 diz assim, eu vou ler na Bíblia, versão transformadora, diz o seguinte: o Senhor revelou esta mensagem a Oséias, filho de Beeri, durante os anos que Uzias, Jotão, Acais, Ezequias eram reis de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Versículo 2: quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe, é como se estivesse dizendo o seguinte: olha, preste bastante atenção, porque o que Deus vai falar agora não é algo comum. Versículo 2 continua dizendo o seguinte: vai e se case com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Isso é chocante, isso é forte. Deus não disse para Oséias: Oséias, procura uma filha de pastor, de filho de sacerdote, case com ela. Deus não disse para Oséias: Oséias, procura uma mulher impoluta, pura, virgem, case com ela. Deus não disse para Oséias: Oséias, procura uma mulher de boa, de excelente reputação, case com ela. Não foi isso que Deus disse. Deus disse para Oséias procurar a situação mais degradante, mais deplorável, mais promíscua, mais imoral, para pegar uma situação real e concreta e falar para a nação: olha como nós vivíamos e olha como você está vivendo. Olha como é que você está vivendo. Olha como tem sido suas prioridades, suas escolhas, suas decisões. É interessante dizer o seguinte, que quando você lê os 14 capítulos do livro de Oséias, você vai perceber que muitas vezes Deus vai fazer comparações da nação e vai fazer comparações a respeito dele próprio. Por exemplo, sobre a nação ele vai dizer o seguinte: vocês são como o burro que não sabe escolher um caminho, ou como a criança que está perdida, ou vocês são um bolo que não está bem assado, ou vocês são uma espécie de galho que é quebrado. E aí então Deus começa a falar várias ilustrações sobre Israel, mas também ele faz algumas ilustrações sobre ele mesmo, e 3 me chamam a atenção nesse livro. A primeira, Deus diz para Israel: eu sou para vocês um pai carregado de amor. Mas também Deus diz para Israel: eu sou para vocês um médico que está disposto a curar. E por último Deus diz para Israel: eu sou para vocês um marido que não se cansa de correr atrás de uma esposa que o traiu. A pergunta é: com que Israel traiu Deus? Notem vocês que quando você vai para o capítulo número 3, eu não vou estar aqui abrindo sucessivas vezes a Bíblia, eu vou abrir mais aqui no capítulo 1 e no capítulo 14, você vai ver que há vários pontos que marcam ou demarcam a queda de Israel. Primeiro deles,
Eles procuraram fazer aliança com o Egito e com a Síria. E Deus disse muitas vezes: não façam aliança com essas nações, se afastem delas, porque seus valores, seus princípios, sua adoração, sua dedicação, sua identidade, as referências para a família, as referências de moral, praticamente estão no pó, e vocês agora querem colocá-las como aliadas. Não pode fazer isso. Um outro problema: havia um distanciamento social muito grande, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, e homens e mulheres que eram completamente desvalorizados pela sua posição social. Pobre tinha que permanecer no seu lugar, a renda era extremamente mal distribuída, e essa confusão social era prevalecente em Israel, e que era muito comum. Quando você vai para Isaías, Isaías também vai fazer referências a isso, e outros profetas. Mas além da aliança, além das disfunções sociais, havia problemas políticos. Só para você ter ideia, você vai perceber que todos os reis, os últimos 5, 6 reis de Israel foram mortos, para que outros assumissem o lugar. Inclusive, por coincidência ou não, o nome do último rei é Oséias. Então você tem problemas de aliança, você tem problemas sociais, você tem problemas políticos, mas não para por aí. O povo, influenciado pelas outras nações, eles começaram então a se entregar à idolatria, a dizer: não, Deus não é o centro de tudo. Quem é o centro de tudo ou é Baal ou é Astarote, não é Deus. E é muito difícil nós sermos erguidos como família, nós sermos erguidos como nação, nós sermos erguidos como seres humanos, nós sermos erguidos como família, se Deus não estiver no centro. E foi exatamente isso que aconteceu. Além disso, para completar esse quadro que é drástico, lamentável, ainda tem mais um problema. Quando você vai para o capítulo número 7, você vai ver dizendo o seguinte: que até os sacerdotes se corromperam. Então, quando você olha para todas as camadas, estão afetadas. Quando você olha para todos os ciclos, estão contaminados. E Deus então diz: Oséias, você tem um ministério. E é interessante que Deus não diz para Oséias o seguinte: Oséias, vá para o monte mais alto que existe em Israel e prega um lindo sermão. Deus não diz para Oséias: Oséias, agora eu quero que você faça um sermão extremamente expositivo, convincente, com fortes argumentos. Deus não faz isso. Deus diz: saia nas ruas, vá até as ruas, procura uma mulher suja, procura uma mulher desprezada, procura uma mulher que ninguém cumprimenta na rua, procura uma mulher que ela se vende, e faça o seguinte: encontre-se com ela e faça as mais profundas declarações de amor para ela, faça promessas para ela, diga que você a ama, diga que você tem grandes sonhos para ela, diga para ela que você quer segurar na mão dela e você quer ser feliz ao lado dela e deixá-la feliz ao seu lado para sempre. Faça isso. E quando você fizer isso, e todas as esquinas de Israel souberem o que você está fazendo, que eles despertem, que eles saibam que o que você está fazendo por essa mulher é o que eu estou fazendo por essa nação. Case com ela, viva com ela. É muito difícil, depois de séculos, nos dias de hoje, um homem procurar uma prostituta para viver com ela. Isso é extremamente difícil. Apesar do empresário inglês, há pouco tempo atrás, ter feito isso. Mas é extremamente difícil alguém sair às ruas e procurar uma prostituta e dizer: você quer casar comigo? Você pode ser minha esposa? E o nome dessa mulher é Gomer. E é interessante que, com o passar do tempo, essa relação é tão real que essa mulher tem 3 filhos. 3 filhos. E o que é interessante é que nenhum dos filhos, o nome foi dado pelo pai ou pela mãe.
O nome foi dado por Deus. E é claro que os nomes não são os melhores, né? Porque os nomes aqui remetem a pensamentos de juízo. Por exemplo, Jezeel é como se a pessoa fosse completamente desinteressada, e Jezeel era campo de batalha e campo de derrota, e Deus disse para ele colocar o nome do seu filho assim. Olha o que diz o texto, capítulo número 1, versículo de número 4, e o Senhor disse: dê à criança o nome de Jezeel, que quer dizer Deus semeia. Deus está dizendo: Israel, você está no crivo, você está no juízo, acorda, desperta. Versículo número 6, pouco tempo depois, Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. O Senhor disse a Oséias: coloca o seguinte nome, dê o nome dela de Lo-Ruama, não amada. E logo depois o texto diz, versículo número 8, depois de Gomer ter desmamado Lo-Ruama, ficou grávida mais uma vez e deu à luz a outro filho. O Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-Ami, não meu povo. Então perceba essas descrições que nós encontramos aqui. Deus semeia, está em juízo. Você não é amada, e não meu povo. E os 3 nomes, imagine as crianças correndo pelas ruas, e todas as vezes que o pai e a mãe chamassem o nome do filho, a nação toda estava sendo convocada. Deus não estava, a relação de Oséias com Gomer não era limitada só a ele, a vida daquela família era uma referência para a nação. Como é a nossa relação com Deus? Como é que nós nos relacionamos com Deus? A Bíblia muitas vezes vai usar a relação de um pai com o filho, de uma mãe com o filho, de um médico com as pessoas doentes, mas a relação mais predominante na Bíblia é uma relação de marido e mulher. E escuta uma coisa, todas as vezes que Deus não é o centro, todas as vezes que Deus não é o primeiro, todas as vezes que nós fazemos jogo das nossas preferências emocionais e espirituais, todas as vezes quando nós colocamos Deus na prateleira e dizemos o seguinte: é assim que eu quero viver, é dessa maneira que eu quero existir, são com as minhas escolhas, com as minhas decisões, todas as vezes que tiramos o lugar que pertence a Deus, nós estamos traindo a Deus. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida, que domina a nossa vontade, nossos desejos, nossas escolhas, que não é Deus, é um amante para mim. É um amante para cada um de nós. E Deus se sente traído, em segundo plano. E a experiência de traição, ela é terrível. Porque quando você é traído, você começa a perguntar: será que vai dar certo de novo? A experiência de Oséias, ela é dramática, ela é chocante. Ela mexe com a gente hoje. Porque Deus está dizendo o seguinte: vai e se case com essa mulher, uma mulher que está muito acostumada com o que é traição. É isso que a nação está fazendo, é isso que nós podemos fazer hoje. Mas o que é que Deus faz? Nós temos cada escolha em nossa vida, amigos. Tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence a Deus em nossa vida é um amante ou uma amante que nós colocamos no coração. E o que é que Deus faz? Mesmo sendo traído, Ele diz: eu não desisto, eu não vou ficar como um marido que está ali magoado, ferido. Eu não vou fazer isso. Eu te amo tanto, eu tenho tanto interesse em você, que eu vou procurar você. Gente, o que você lê em Oséias capítulo número 2 é impressionante. Porque depois dos 3 filhos, depois de uma vida estável, depois de uma aparente recuperação da moral, ela sai para as ruas, ela sai para as esquinas, ela volta de novo para os homens, ela vem de tudo de novo. E o que é que Oséias faz? Oséias também sai à procura dela e diz o seguinte: aqui está o pão, por favor tire essa roupa, por favor tire
essa pintura que você está colocando no rosto. Arranca do seu coração essa entrega lá fora. Eu estou aqui para a gente começar de novo. Ei, escuta uma coisa. Você que está aí atrás da tela, diante do computador, diante da televisão, eu quero dizer uma coisa para você. Deus é o Deus que não se cansa. E Ele vai procurar você onde quer que você esteja. Ele vai procurar você independentemente da condição que você está. Deus é um Deus que diz, eu vou procurar você. Onde é que você está agora? Você está no apartamento? Você está numa clínica? Você está no hospital? Você está no seu quarto sozinho? Aonde você está? Cristo está à sua procura agora. Cristo está dizendo, nunca vou desistir de você. Cristo está dizendo que os sonhos, os projetos que um dia nós quebramos com nossas escolhas, Ele é capaz de restaurar hoje, porque Deus é o Deus da restauração. Há tantas coisas dentro de nós que somos capazes de negar a Deus. Há tantas coisas dentro de nós que nos chamam para uma traição, que nos chamam para uma infidelidade, mas em nome de Jesus Cristo, hoje Ele está dizendo para você, minha mão está estendida para você de novo, venha andar comigo. Venha andar comigo. O que me deixa impressionado é que dentro de nós tem essa tendência, né? A gente começa tão bem essa caminhada. Talvez hoje esteja falando para alguns ex-cristãos ou ex-adventistas, e a gente começa tão bem essa caminhada. A gente tem tantos sonhos, tantos planos, a gente sonha tanto em tudo que a gente tem, que a gente constrói ao lado de Cristo, mas às vezes o esquecemos. E eu me lembro muito bem de um dia que eu fiz uma série de conferências de evangelismo com um grupo de pessoas, e tinha um rapaz que ele tinha grandes lutas contra as drogas. Eu achei muito sincero o que ele fez. Eu batizei vários, e depois que ele saiu do tanque, ele foi um dos últimos, trocou de roupa, terminamos a programação, fiquei fora da porta da igreja, já ia entrando no carro, abri a porta do carro, e esse rapaz me procurou, e disse assim, pastor, eu tenho tantas lutas aqui dentro. Hoje foi o dia mais lindo da minha vida, mas eu tenho tantas lutas aqui dentro. Você percebe quantas vezes nosso coração nos trai, né? Nosso coração nos trai. E o que a gente pode fazer com ele? Ouvir o marido que é Deus dizendo, vamos começar tudo de novo. Tudo de novo. Deus poderia esquecer, né? Se você tem uma relação com alguém e essa pessoa trai você, a tendência nossa é esqueça. Mas Deus está dizendo o seguinte, não, eu não vou esquecer de você. Você sabe o que significa Oséias? De onde vem a palavra Oséias? É a mesma raiz que fala de que Yahvé é salvação. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, apesar de tudo, eu não esqueci de você. Eu não sei se do outro lado da tela está Joana. Joana, atenção, Deus está dizendo que não esqueceu de você. Paulo, Fernando, Marcela, Vanessa, Antônio, Deus está dizendo, eu não me esqueci de você. E o nome disso é um Deus de graça, que visita todos os países, todas as cidades, todas as ruas, todas as casas, todas as pessoas, dizendo, eu não me esqueci de você nunca. Enquanto houver vida, Deus vai procurar salvar até o último suspiro de qualquer pessoa que está aqui nessa terra. Porque Deus é o Deus que procura. Aí você diz, pastor, mas onde é que está isso dentro do livro de Oséias? Abra sua Bíblia, por favor, Oséias, capítulo número 14. E olha o que diz. Deus envia profetas, Deus usa uma ilustração extremamente dramática para dizer o quê? A pergunta é, qual é a palavra-chave? O que Deus quer dizer, afinal? Por que Ele usa tanto esse drama de idas e vindas com a prostituta, dá nomes e tudo mais? O que Deus quer dizer, afinal? Capítulo número 14.
Eu não sei se a sua Bíblia, ela vai dizer exatamente o que a minha está dizendo, mas eu gosto muito dessas palavras que nós encontramos aqui no versículo número 1. Eu quero perguntar para você que está com a Bíblia aberta em casa, você que está com a Bíblia aberta aqui, capítulo 14, versículo 1, qual é a primeira palavra que aparece aí na sua Bíblia? Qual é a primeira palavra? Qual é a primeira palavra? Volta. Eu escutei outros ruídos, mas esse ruído significa que é volta, tá? Então está tudo bem aí. Volta. São 14 capítulos, dezenas de versículos, uma experiência dramática, dura, pesada, real. E Deus está dizendo o que mesmo, igreja? O que é que Deus está dizendo? Volta. Volta. Quer dizer que Deus mandou esse profeta para que ele resumisse a sua mensagem e o seu ministério a uma palavra: volta. E a pergunta é: quem volta? Muitas vezes nós achamos que ser restaurado, voltar para a igreja, é para quem um dia teve o nome removido do rol de membros. Em parte isso é verdade. Mas seja sincero comigo. Em alguma vez em sua vida você já esteve dentro da igreja e essa palavra foi feita para você? Dentro da igreja? Pastor, eu nunca tive meu nome removido. Aliás, eu nunca passei por uma disciplina. Mas eu já ocupei bancos. Eu já participei de eventos, de programação, em que todo mundo achava que eu estava bem. E que todo mundo pensava que a minha vida com Cristo estava ali numa aliança maravilhosa, num matrimônio tremendo. Mas somente Deus sabe. Somente Deus sabe como eu estava distante, como eu estava longe, como eu vivi uma certa duplicidade de vida. Não é a vida, não é a presença física na igreja que está dizendo: eu estou aqui, eu estou bem com Deus. Às vezes da pele para cima tudo está bem, mas às vezes da pele para baixo, na alma, no coração, a gente está distante. Então, para quem é essa mensagem? É para quem está presente na igreja, com o nome na igreja, e Deus está dizendo: você talvez tenha saído espiritualmente, não fisicamente, não dentro do hall de membros, e Deus está dizendo hoje: volta. Você acredita que isso é para você também? Sim ou não? Volta. É interessante que quando você vai para Apocalipse, qual é a mensagem da última igreja? É volta. Antes que o Senhor volte, eu tenho que voltar para Ele. E é interessante nós percebermos aqui que a segunda classe de pessoas é para aquele que realmente deixou um dia a igreja, saiu. Eu fui pastor há alguns anos em uma cidade, na capital aqui do Rio Grande do Norte, em Natal. E um dia, alguém ligou para mim, disse: pastor, venha, pastor. Pastor, venha, porque a situação que está aqui com esse ancião, era um ancião de igreja, gente querida, gente especial, está difícil, pastor. O que aconteceu? Pastor, ele está bebendo. Era tarde de sábado. Eu saí de casa. E quando eu saí de casa, eu fui até a casa dele. E quando eu cheguei, eu bati a porta. Tudo fechado. E eu continuei batendo. Sabe o que ele me disse? Vai embora. E sabe o que é que pastor faz? Continua batendo, porque é assim que Cristo faz com a gente. E eu continuei batendo. Ele abriu a porta de calção, olhos vermelhos, um copo de uísque em cima da mesa, ali no centro, petiscos e coisas desse tipo. Pastor, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Por que você saiu de casa? Eu estou aqui hoje, eu disse para ele, só para dizer uma coisa: que Deus não desiste de você nunca.
Mas pastor, eu não mereço nada. Eu disse: você acha que eu mereço? E ele me perguntou: pastor, eu vou ser disciplinado. Eu disse: eu sei, mas isso é somente para te ajudar. Mas mais do que isso, a graça está presente aqui para que você comece tudo de novo. Posso te ajudar, irmão? E ele disse: pode. Posso mesmo? Pode. Sabe o que eu fiz como pastor? Eu peguei os petiscos que estavam em cima do centro, joguei fora. Peguei aquela garrafa que estava em cima do centro. Posso te ajudar? Pode. Fui até a pia, joguei fora. E nós dois ali, com lágrimas, a gente se ajoelhou na sala e oramos juntos. E mesmo com o cheiro de álcool, ele voltou. E os braços de Cristo esteve tão abertos para ele naquele dia quanto esteve há 2000 anos atrás no Calvário. Deus nunca vai desistir de você, sabe? Eu não sei o seu nome, não sei a sua história. Eu não sei quem você foi nessa igreja. Se você foi um líder, se você ocupou os púlpitos dessa igreja, se você cantou, se você recepcionava alguém. O dia que você entrou nessa igreja, você tinha tantos talentos, tantas coisas traziam um sorriso no seu rosto, brilho nos seus olhos, calor no coração. E hoje tudo parece escuro, parece frio, parece distante. Escuta uma coisa: em nome de Cristo você pode voltar hoje. Em nome de Cristo você pode recomeçar tudo de novo. Em nome de Cristo não existe história de alguém que foi tão longe que a graça não possa trazer para tão perto de Deus. Por isso eu quero convidar você a colocar seus olhos de novo em Deus. Não importa se você já é batizado, não importa se um dia você saiu. Cristo tem uma história tão linda com você que começa aqui na terra, mas vai durar por toda a eternidade quando essa terra for restaurada. Cristo quer você sempre. Cristo quer você nos seus braços. Cristo quer que o seu coração esteja ligado ao coração dele. E ele hoje espera por você. Ele vai usar todos os recursos, todos os meios, todas as músicas, todos os amigos, todas as estratégias, todos os recursos do céu e da terra para alcançar você. Porque para Deus você é importante. Nunca vai desistir de você. Eu queria dizer que no capítulo 14... Deus, olha como Deus fala, capítulo 14 diz assim: volta Israel. Agora é interessante dizer o seguinte: volta para quem? Quando Deus quer fazer alguma coisa na gente, Ele não coloca você ligado a objetos, a coisas. Volta para quem? Para quem pode me devolver tudo aquilo que eu perdi? Quem pode me dar tudo aquilo que perdeu o sentido? Quem pode me dar tudo aquilo que um dia fazia parte da minha vida? Deus, porque Deus está dizendo: volta para mim, diz o Senhor. E é interessante que o texto diz: tragam suas confissões, voltem para o Senhor, perdoa nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer nossos louvores. E versículo número 4, olha o que Deus diz: então eu curarei, 14 verso 4, eu curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser. Aleluia. Eu amarei você com todo o meu ser. Eu queria concluir essa reflexão dizendo para vocês que algum tempo atrás eu fui para o internato, e isso realmente já faz algum tempo. Eu tinha sido batizado em outubro e em dezembro eu estava no ENA, colégio interno ali em Belém de Maria, Pernambuco. Eu nunca tinha ficado tanto tempo longe da minha casa e longe dos meus pais, nunca. E então, me deram a oportunidade de, depois de 6 meses, visitar os meus pais. Eu estava muito cansado porque, para quem não sabe, eu acredito que os internatos ainda praticam isso. Nós temos categorias de pessoas que trabalham em funções diferentes. Eu trabalhava naquela função peão, que era industriário para os íntimos hindu. E naquele período, eu estava longe de casa, longe dos irmãos, longe dos amigos, e tudo tinha mudado em pouco tempo para mim.
Eu realmente precisava de descanso e de rever minha família. E aí então, eu comprei a passagem para uma das mais conhecidas empresas de ônibus. Se você não andou nessa empresa, eu não tenho nenhum contrato com ela, tá? Mas a Aviação São Geraldo. E lá fui eu. Aliás, perdão, era viação, eu não entendia porque via aviação, mas tudo bem. Mas era a aviação Princesa do Agreste. Princesa do Agreste. Eu sei que tem muitos aqui que já estiveram numa Princesa do Agreste na vida. E então eu fui, mas infelizmente a metade do caminho o ônibus quebrou. E quando o ônibus quebrou, eu tentei, em 1993, mandar um WhatsApp para o meu pai, mas não deu certo. Eu tentei mandar uma mensagem pelo Instagram, mas não deu certo. E aí então eu fui em um dos aparelhos que ficavam próximos a restaurantes e também rodoviárias, que era o conhecido orelhão. E naquela época eu fiz uso, porque naquela época eu estava extremamente moderno. Naquela época não se utilizava mais metal e nem ficha, se utilizava nada mais, nada menos do que cartão. Então eu coloquei um cartão. Incrivelmente o cartão só deu tempo para dizer boa tarde, meu pai. E aí então foi embora. E a previsão de chegada na minha casa era às 10 horas da noite. Mas o ônibus demorou muito tempo para ser consertado. E eu fiquei preocupado porque eu não consegui falar mais com meu pai. E o tempo foi passando. O ônibus foi finalmente consertado e logo depois nós retornamos a viagem. E quando foi retomada, a previsão de chegada era 10, não chegamos a 10, obviamente, não chegamos também às 11. E o meu coração, voltando para casa, depois de algum tempo, eu ficava pensando, será que meu pai vai estar me esperando? E então, chegamos às 11, meia-noite, 00:30, 1. E eu estava lá sentado naquela cadeira e só pensando, será que o meu pai vai estar na parada de ônibus me esperando? Porque ele disse que estaria. Ele falou que estaria. E o tempo foi passando, 1h, 2h. Chegamos na cidade, era aproximadamente 2h15 da manhã. E eu me levantei, o motorista disse, é aqui mesmo a parada? Eu me levantei. E a primeira coisa que eu fiz foi abrir aquela cortininha que divide ali os passageiros do motorista. E eu não olhei para o motorista, eu olhei para o lado direito. E eu queria saber se meu pai estava lá. E a minha grata surpresa, foi que meu pai estava lá me esperando. Às 2h30. Ele não sabia o que tinha acontecido. Ele não sabia dos percalços que eu tinha passado. Mas estava lá, esperando. Quando eu desci do ônibus, desci as escadas, peguei então aquela mala. Meu pai veio em minha direção e não fez nenhuma pergunta. Ele não perguntou por que eu me atrasei. Ele não perguntou por que eu não liguei. Ele não me disse nada. Ele foi ao meu pescoço, e o meu pai usa bigode até hoje, me deu um beijo. E me deu um abraço. E disse, sabe o quê? Eu estava com saudade de você, meu filho. Saudade de você, meu filho. Eu não sei quem é você, eu quase não conheço ninguém aqui, e muito menos quem está do outro lado das câmaras. Mas eu quero dizer para você, Deus está com saudade de você. Deus está com muita saudade. Se você se voltar para Deus hoje e falar o seguinte, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui para outro lugar, sabe o que Deus vai fazer? Não quero saber de nada do que você fez. Eu não quero saber de nada pelas ruas que você andou, com quem você esteve, o que você fez. Eu não quero saber das marcas que você carrega.
Eu não quero saber das lembranças que estão aí dentro do seu coração. Eu só quero dizer uma coisa para você: eu estou com saudade de você. Fica comigo agora. Fica comigo. Onde você estiver agora, abra seu coração a Deus, porque Deus está falando com você, dizendo: eu estou aqui à sua procura, meu filho. Se você voltar hoje, seu passado está apagado. Se você voltar hoje, todas as lembranças serão apagadas. E se você voltar hoje, eu vou escrever uma nova história em sua vida. Volta! Vai ser maravilhoso para você receber o abraço do seu pastor. Vai ser maravilhoso receber o abraço dos seus antigos irmãos. Mas será maravilhoso receber o abraço de Cristo. E hoje, aqui, Ele está dizendo: volta, você me pertence, volta, eu morri por você. Volta, porque eu estou intercedendo no céu por você. Volta, porque daqui a pouco eu rasgaria esse céu para chamar vários nomes. E entre esses nomes eu vou chamar o seu nome. Volta, volta. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Não se esqueça que Deus está hoje nas ruas de São Paulo, de Recife e de todas as cidades do mundo, mandando os seus Oséias para dizer: volta. Que Deus te abençoe e que você nunca esqueça que só existe sentido nessa vida em um nome. E o nome é o nome de Cristo. E hoje Ele diz para você: volta. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Levanta a mão e diga: eu creio, pastor. Eu creio. Aleluia. Aleluia. Fecha seus olhos agora. Pai santo e Pai querido, muito obrigado, ó Deus, por aquilo que nós encontramos em Tua Palavra. Com amor eterno eu te amei, e com bondade e benignidade eu te atraí. Senhor, muito obrigado por um valor que não é pequeno, que não é insignificante. Muito obrigado pelo grande valor que o Senhor coloca na vida de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por mover o céu e a terra para nos encontrar. Muito obrigado por utilizar quadros dramáticos para dizer que nós somos importantes aos Teus olhos. Muito obrigado, ó Deus, por mudar o destino da nossa vida, por mudar nosso coração, nossas tendências, nossa natureza e colocar dentro de nós um coração igual ao Teu. Que a Tua graça, ó Deus, nos ponha sempre ao Teu lado e que por Tua graça nós sejamos fiéis a Ti até o dia do reencontro com Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém.